Então, a sedação tem propriedades para tirar a ansiedade, né? Fazer uma ansiólise, a dor, né? A consciência e o desconforto. Porque às vezes o paciente tem uma série de comorbidades, é um paciente asa 3, é um paciente borderline para indicação do procedimento. E às vezes o cirurgião dentista, ele não consegue fazer essa triagem de forma adequada e até arrisca fazer o procedimento com anestesia local pura, Sim. O que pode gerar um risco maior, inclusive. Porque hoje em dia a gente vê que alguns limites estão sendo rompidos, né? A gente vê na mídia algumas situações que chamam a atenção, né? Existem profissionais que sedam e executam o procedimento. A gente vê isso é uma realidade, infelizmente, né? Com esse grande número de profissionais no mercado, essa questão de área de atuação, a gente tem algumas arestas, né, para serem aparadas. Mas é muito complicado, e né? É complicado. Porque como é que você vai sedar e operar? Olá, gente, tudo bem? Eu sou Vanessa Castro, estamos aqui mais uma vez para o nosso Conecta Cast. E hoje nós temos uma convidada muito especial para mim, muito querida, a doutora Renata Reis, anestesiologista, formada pela Universidade Federal da Bahia e pós-graduada, né, a residência dela no Hospital Santa Isabel. Então, Renata, a gente já trabalha há muito tempo junto, né, alguns anos aí, fazendo sedação em consultório e dando ao nosso paciente, né, muitos benefícios aí desse procedimento em conjunto. Então, hoje, Rê, muito obrigada, viu, por aceitar o convite e por a gente estar aqui conversando um pouquinho, esclarecendo as pessoas, né, sobre sedação ambulatorial e o que é essa sedação. Muita gente me pergunta, muitas pessoas têm medo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre esse procedimento, né, que a gente faz bastante praticamente toda semana. Exatamente. Então, boa noite, né, a todos, né, que acompanham aqui o Conecta Cast. Então, eu agradeço o convite, né? A gente já trabalha há uns 7 anos aproximadamente, né, juntas, realizando procedimentos no consultório e também em hospitais, né, cirurgias maiores. E realmente a atuação do anestesiologista no contexto ambulatorial não é uma coisa nova, né, mas vem crescente em diversos tipos de unidade. Então, a gente pode fazer anestesia ambulatorial nas clínicas, né, de endoscopia, colonoscopia, nos hospitais de oftalmologia, em alguns contextos de cirurgia plástica e, né, de um tempo para cá, a sedação em consultório odontológico tem tido um lugar de destaque, né? As pessoas às vezes estranham, né? Como é que eu vou fazer um procedimento que é na boca, né? Na cavidade oral e eu vou estar dormindo? Como é que eu vou engolir a saliva? Como é que eu vou respirar? Né? Então, a gente desmistifica isso, explicando para o paciente que é possível, né? Então, assim, para começar, o que seria uma sedação? A sedação é um ato médico, né? Pode ser realizada por um profissional médico, mas que na anestesiologia ela ganha um destaque, porque nós somos treinados, né, durante 3 anos, né, na residência médica, para que façamos isso com com um desempenho melhor, né, com maior especificidade e maior segurança. Então, através da sedação, a gente vai promover ao paciente ansiólise, né, a gente vai tirar aquele clima de ansiedade que é, digamos assim, no imaginário de muitos pacientes associado, né, ao consultório odontológico, o motor, eu não estou vendo o que está acontecendo. Então, a sedação tem propriedades para tirar a ansiedade, né, fazer uma ansiólise, a dor, né, a consciência e o desconforto. Então, a gente pode promover, através de medicações, esse estado de inconsciência para o nosso paciente durante o procedimento. Pois é, Rê, e assim, é muito interessante, né? É um tema muito polêmico, porque a odontologia, ela carrega, né, uma carga de medo. Sim. Então, durante muitos anos, a odontologia foi muito primária, né, em termos de assim, ser, na verdade, efetiva em lidar com a dor, principalmente a dor. Então, as pessoas sempre remetem ao consultório odontológico, eu vou sentir dor, eu vou sentar na cadeira, eu vou ficar de boca aberta, eu vou fazer uma cirurgia. Então, a cirurgia já remete o medo. Exatamente. E a questão do consultório, né, a odontologia. Então, acho que isso é um grande
assim, recurso que nós temos, né, do ponto de vista médico e também da nossa cirurgia, né, das cirurgias odontológicas, que a gente pode oferecer ao paciente, né? Porque o paciente tem muito medo, tem pânico às vezes, ele tem um pânico do procedimento. E assim, eu acho importante que a gente comente um pouquinho, que você explique um pouquinho sobre a necessidade do profissional também ter um pouco de conhecimento sobre o que é uma sedação ambulatorial, né, na odontologia, porque muitas vezes o profissional dentista, ele não sabe o nível da sedação, ele se incomoda, ele não está acostumado com aquele procedimento, né? A gente está muito ambientado com o ambiente hospitalar, eu acho que talvez o cirurgião bucomaxilo tenha mais traquejo, né, com as sedações, você não acha? Concordo, porque o cirurgião bucomaxilo está inserido na unidade hospitalar, né? Então, ele tem muito contato com o centro cirúrgico, unidades de emergência, trauma, então já tem um contato com o anestesiologista. Mas o profissional da odontologia que atua mais clinicamente, como, por exemplo, clínico-cirurgicamente, né? Como, por exemplo, os implantodontistas, por exemplo. Muitos até dizem, se o paciente não colaborar comigo, vai me atrapalhar, né? Então, a gente tem que explicar para o colega, né, da odontologia que existem vários níveis de sedação, né? Então, assim, cada caso, cada paciente, cada modo do profissional atuar, a gente consegue titular a dose daquelas medicações, tanto titular a dose quanto o tipo de medicação que a gente vai escolher, para que seja legal, né? Tanto para o profissional quanto para o paciente, seja confortável, efetivo e seguro. É o que a gente quer trazer, né? A gente quer levar efetividade, segurança, acima de tudo, segurança e conforto, para que o paciente e o profissional, executor do procedimento, tenha uma experiência boa com a anestesia, né? Ele pense assim, poxa, se eu pudesse, eu faria todos os meus pacientes sedados. Né? A gente ouve isso muitas vezes, até para aqueles que estão experimentando nos cursos de pós-graduação, em implantodontia, em endodontia também. A gente vê os alunos assim, a gente vai fazer um procedimento para determinada dupla de especializandos, todos vêm olhar e ficam assim maravilhados, porque não têm contato com isso na graduação, né? Apesar de ser uma coisa que não é nova, muitos colegas já fazem sedação em consultório há um tempo, né? Colegas muito bons, inclusive, maravilhosos, mas é uma coisa que vem ganhando notoriedade, né? Porque gera uma praticidade e um conforto para o profissional. Ele não precisa sair do consultório dele para se dirigir a um DEI ou alguma unidade hospitalar, porque nós conseguimos, né, levar todo aquele aparato necessário para procedimentos nesse tipo de unidade, né, nesse tipo de local. Porque cada local vai ter uma particularidade e, a partir daí, a gente vai escalonando a complexidade da anestesia executada. É porque muitas vezes as pessoas acham que qualquer consultório odontológico pode, né, chamar um colega anestesiologista para realizar uma sedação. E não é bem assim, né, Rê? Não a gente, na verdade, tem que ter uma estrutura dentro de uma clínica odontológica para poder você dar condições ao profissional, né, da anestesiologia para realizar. E, Renata, você fala com muita tranquilidade, assim, dar conforto, efetividade, mas não é tão simples, né? Tem muitos anestesistas que têm um certo receio, eles não gostam de fazer sedação para odontologia, exatamente porque a gente está trabalhando na via aérea, trabalhando pela boca. Então, comente um pouquinho sobre essa questão do consultório, o que a clínica deve ter para a gente poder fazer uma sedação, e também essa questão, né, que a gente, na verdade, não é tão simples, não é todo mundo que faz sedação em consultório odontológico, não. Faz até para oftalmo, para endoscopia, mas para odontologia, por quê? Porque você tem o limiar, né? Você tem aquele nível, aquele plano anestésico que o paciente fica sedado e colaborativo. Exatamente. Que esse é o grande ponto de você estar fazendo um procedimento cirúrgico. A gente está ali operando, mexendo em osso, colocando implante.
E realmente saliva, sangue, instrumentos pequenos, isso, né? auxiliar, e às vezes, então você tem o receio do paciente estar engasgando. Então, atingir esse plano anestésico, a doutora Renata faz muito bem a sedação. Então, a gente, na verdade, tem realmente esse conforto. Sim. Mas muitos colegas seus não gostam de fazer. Falam assim, eu não faço não, Vanessa, eu não vou fazer isso não. Tem essa questão, né? Realmente. Isso é como é que é? Um ruído, né, que ronda a anestesia ambulatorial. Com relação ao tipo de unidade, né, o consultório, a gente tem que ter nesse ambiente, né, que é categorizado como unidade de saúde tipo 2, né? Então, nessas unidades, nós temos que ter uma sala cirúrgica, né? Nessa sala temos que ter um ponto para aspiração, oxigênio, né, monitorização. Então, o paciente tem que ter uma monitorização básica ali, né, um monitor multiparamétrico, em que a gente possa acompanhar um eletrocardiograma em tempo real do paciente, a oximetria de pulso e também a pressão arterial, né, com medidas automáticas, né? A gente vai setar o tempo ali. Então, durante todo aquele procedimento, o paciente vai estar corretamente monitorizado. Então, não é tão simples assim, não é tão qualquer simples consultório assim. odontológico. Então, Né? o anestesiologista, ele chega lá, ele tem que ver a estrutura que a clínica tem. A clínica oferece. Porque senão você inviabiliza e aumenta o risco. O risco, exatamente. Né? E sim, com relação a essa parte, o paciente vai deglutir, não vai. Então, como o procedimento autorizado nesses ambientes é uma sedação, que a gente faz através, né, de medicações venosas, quando eu chego no consultório, eu já pergunto para o profissional, já fez algum procedimento com auxílio da anestesiologista? Não, nunca fiz. Auxiliar também, muitas vezes, ainda não tem experiência. Então, eu sempre dou um treinamento para a equipe antes de começar. Né? Eu explico que o paciente vai ser, sim, capaz de defender sua via aérea. Então, o reflexo de tosse está preservado, o reflexo de deglutição está preservado, mas ele está inconsciente, né? Ele está naquela situação em que ele vai responder, né, com o estímulo tátil, né, e o chamado, mas o reflexo diminui um pouco. Então, o disparo, às vezes, é um pouquinho atrasado, porque a gente não está com aquela percepção 100%. Então, eu sempre dou um treinamento. Eu peço para atenção à aspiração, não é para deixar acumular líquido ou outras secreções na cavidade oral do paciente. A questão do assoalho bucal, né? Às vezes vai fazer um implante, o pino é pequeno, a chavinha de apertar, de ajustar, é pequena. Então, a gente tem que forrar o assoalho da boca do paciente para, caso haja algum acidente, né, de aquele fragmento cair, tem ali um anteparo, né, com tempo hábil para remoção. Com relação ao manejo da via aérea, posição de cabeça, uma hiperextensão, né, uma mobilidade de língua. Então, assim, o paciente, às vezes, está na cadeira, né, ele deita, então faz uma hiperextensão, ele perde a consciência, então a base da língua cai, podendo levar à obstrução. Se obstrui a passagem de ar, a ventilação não vai se dar de forma eficaz. Então, antes de começar, eu faço essa demonstração, um treinamento, e ali sempre atenta, sinalizando, olha, vamos consertar um pouquinho essa postura de cabeça, puxa um pouquinho a língua do paciente para mim, o paciente está começando a bloquear. E aí, com o tempo e com aquele entrosamento da equipe, muitas vezes eu não preciso nem falar. Como, por exemplo, quando eu trabalho com você, né? Você já percebe, tá tudo bem aí? Quando você pergunta, eu acho que ele está fazendo uma prensa abdominal. Então, quer dizer que está tendo ali algum grau de obstrução. E aí a gente vai fazendo ajustes, né? Então, eu sinalizo, olha, eu não posso mais aprofundar, porque esse paciente tem critérios de via aérea difícil. A respiração não está muito legal. Eu vou deixar ele superficializar um pouquinho, mas ele vai ficar confortável, ele não vai lembrar, né? Então, a gente vai fazendo esses ajustes. Então, eu sempre treino, principalmente nos cursos de pós-graduação. Então, eu chego antes, eu verifico oxigênio, bomba a vácuo para aspiração, chamo o professor, converso, olha, eu quero uma atenção aqui, porque aqui vai ser sedado, então, né? Tudo isso porque tem que ser seguro. O paciente tem que ter uma boa experiência.
o profissional executor tem que ter uma boa ter. experiência e eu também tenho que ter uma experiência, né? Porque nesse contexto nós somos os únicos médicos, né? E assim, a anestesiologia em si, né? O ato anestésico, ele já tem aquela coisa, né? Eu não tenho medo da cirurgia, não. Eu tenho medo Da anestesia. da anestesia. Então, os pacientes, durante a consulta pré-anestésica, né? Que é o momento de seleção, que é um momento que é obrigatório, né? Não existe procedimento eletivo sem consulta pré-anestésica. Então, os pacientes costumam perguntar, doutora, tem risco? Tem risco? Tudo tem risco. Se a gente atravessar a rua e não olhar direito para os lados, Claro. tem o risco de acontecer algum acidente. Mas a obrigação nossa, como profissional, é respeitar as normas de segurança, né? Tudo aquilo que é exigido. Então, a gente tem que apresentar isso para o cliente. O paciente, na verdade, ele quer que a gente responda que não existe risco de nada, né? Como se fosse uma matemática. A gente está lidando ali com o organismo, com reações, né? E tem alguns pacientes que a gente realmente existe uma seleção de pacientes para fazer sedação em consultório odontológico, né? Então, às vezes o paciente não tem condição de ir para um ambiente hospitalar, porque não tem a cobertura do plano de saúde, precisa fazer um procedimento relativamente pequeno, mas ele não tem condição clínica de fazer um procedimento em consultório odontológico, porque a condição clínica dele ela é soberana, né? A saúde sistêmica dele. Então, é tudo que você falou aí sobre a consulta pré-anestésica, né? Então, assim, é importante a gente falar que tem alguns pacientes que não têm indicação de fazer isso em clínica odontológica, né? E existem alguns... E aí você realmente ultrapassa aquela barreira de segurança se você forçar a barra ou o profissional, né, Rei? Exatamente. Então, como eu falei anteriormente, né? A consulta pré-anestésica é obrigatória, né? Pode ser feita presencialmente, via telemedicina, mas ela deve ocorrer. Nesse momento, a gente vai checar as condições clínicas desse paciente, né? Idade, os dados antropométricos, peso, altura, alergias, história, né, passado anestésico cirúrgico, a parte das comorbidades, checar os exames que esse paciente tem. E dali você vai criar, na o cenário ideal, né, para levar um paciente para um procedimento ambulatorial. Na anestesia, a gente tem a classificação de ASA, né? Sim. Que é uma classificação de status funcional daquele doente, levando em consideração o seu histórico de saúde, digamos assim, a grosso modo. Então, o paciente ASA 1 é o paciente que não tem doenças crônicas, é o paciente sadio. O paciente ASA 2 é aquele que tem comorbidades, como hipertensão, diabetes, asma, mas tais comorbidades não levam a nenhum prejuízo. Contraindicação. E temos o paciente ASA 3, que seria assim, a meu ver, né, o borderline, está ali no limite, porque ele já tem algum comprometimento em decorrência da comorbidade que ele carrega, mas aquela limitação funcional ainda permite, sim, que ele seja exposto a um procedimento ambulatorial. Né? Que ele tenha pronta a recuperação, que ele tenha uma alta antes das 24 horas, não precisando pernoitar em nenhuma unidade de saúde. Então, é nesse momento da consulta que a gente faz essa triagem. Então, assim, eu me sinto muito à vontade para falar para o profissional, esse paciente aqui não dá. Esse paciente aqui precisa de uma unidade com um suporte maior. Não um hospital terciário, um hospital grande, não. Ele pode fazer isso no day hospital. Porque ali, naquele lugar, procedimentos de maior porte, além do porte, assim, procedimentos para pacientes que inspiram mais cuidados, né? Ele vai precisar de um tempo maior de observação, caso haja alguma intercorrência, tem mais recursos ali. Então, tudo isso deve ser levado em conta. É muito interessante, né? Porque, e às vezes, eu fico assim, preocupada, né? Porque às vezes o paciente tem uma série de comorbidades, é um paciente ASA 3, é um paciente borderline para indicação do procedimento. E, às vezes, o cirurgião dentista, ele não consegue fazer essa triagem de forma adequada e até arrisca fazer o procedimento com anestesia local pura, o que pode gerar um risco maior, inclusive. Né? Então, assim, a identificação, a anamnese, né? E o diagnóstico aí
do limite, né? Qual o paciente que vem para cá, qual que vem para lá. Isso é super importante, né? Sim, não é muito todo importante. mundo que vai fazer sedação em consultório odontológico. Não. A gente tem que ter o paciente que tenha, né, realmente as indicações, tanto do procedimento, como da indicação clínica de fazer aquele procedimento em consultório, né? Uhum. Uma coisa que eu tenho observado é que antes de colocar o paciente em cadeira, né, assim, um paciente que vai fazer um procedimento e não está envolvido ali a sedação nesse procedimento, eu observo, né, que os profissionais da odontologia aferem a pressão daquele paciente. Então, assim, eu já acho isso um ganho, porque os pacientes que me procuram, inclusive, né, indicados por vocês. Doutora, eu estou procurando um anestesiologista porque quando eu chego no consultório, eu estou com um nível tensional bastante alto. Sim. Né? Apesar de ter ali um controle da pressão arterial, quando ele chega à situação da cirurgia, aquele contexto ansiogênico, a questão do jaleco branco, o medo, né, de fazer um procedimento, porque muitos procedimentos têm etapas, né? Começa fazendo aqui, eu vou até me arriscar aqui, que eu já estou quase tá quase no bucomaxilo. Tem a questão do levantamento do seio maxilar, preparação para o implante, o enxerto ósseo. Sim. Então, a expectativa, né, do tão sonhado tratamento, né, muitas vezes, e juntando com esse desbalanço, né, entre a ansiedade e o controle da pressão. Então, muitos vêm para que esse momento seja manejado. Porque pacientes, muitas vezes, têm doenças de origem cardíaca desconhecidas. Sim. E, muitas vezes, em situações de grande estresse, pode manifestar, né? Claro, o paciente é assintomático. Assintomático, ali hipertenso, faz atividade física, tal, mas... né? Se ele for submetido a uma carga muito alta de estresse, e tiver alguma condição ali que favoreça, a gente pode ter alguns eventos, né, em cadeira que não é não são esperados. Não são esperados, muitas vezes, né? Isso, na verdade, é qualquer procedimento, né? Exatamente. Que a gente pode ter, com certeza. Qualquer procedimento. Agora, é muito interessante, né, Renata? Porque os pacientes, eles gostam tanto do procedimento, né? O procedimento de sedação, ele gera um conforto que o paciente ele não quer fazer mais nada sem aquela sedação. Então, assim, tem paciente que vai extrair um dente ou que vai fazer um procedimento pequeno. Eu falo assim, não precisa de... Não, eu quero a sedação, sim. Então, assim, eu também vejo que hoje existe uma crescente no procedimento pelas pessoas, né? Pelo nível de estresse da vida. Da vida moderna. Exatamente. Então, a vida moderna, ela leva o indivíduo naturalmente a um nível de estresse elevado no seu dia a dia. E qualquer coisa que saia daquela rotina vai aumentar muito aquela ansiedade, aquele nível de estresse. O paciente não quer passar por isso. Então, é mais uma indicação também, não deixa de ser. Eu acho que assim, a gente trabalha com cirurgias, com procedimentos cirúrgicos. Então, que envolve anestesia, além da sedação, né? Sempre tem anestesia local, que é importante dizer. Mas a gente mexe com a ansiedade da pessoa, o psicológico. A pessoa vai, né, vai perder um dente, vai colocar um implante, ele vai remover os terceiros molares. Então, são vários procedimentos. Isso envolve uma mudança de rotina, tem um pós-cirúrgico. Então, é muito interessante. Eu acho que existe uma crescente em função da característica social. Sim. Né? E as pessoas, assim, cada dia, elas querem sofrer menos. Exato. Elas não querem sentir nada. Exatamente. Eu percebo isso. Tem essa busca também, fazendo assim... A anestesiologia, ela vem, né, para tirar a dor, né? Então, assim, né? Então, como é que eu posso expressar isso que eu estou pensando aqui? Eu acho que a vontade do paciente é um fator importante também. Então, o paciente, muitas vezes, como você falou, é um procedimento simples, pequeno, mas ele quer submeter aquele procedimento sob sedação. Sim. Então, é uma autonomia do paciente. Se não há contraindicação, por que não fazer? Né? Claro. Então, se ele vai se sentir mais confortável, mais bem cuidado, mais seguro, mais seguro, por que não? Né? Oferecer esse serviço ao paciente. E é isso mesmo, como você falou, as pessoas não querem mais sofrer. Então, se eu posso fazer minha extração ali dormindo, por que não?
usufruir desse benefício. E também algumas situações em que a cirurgia é um pouco mais extensa, vai levar um maior tempo de cadeira, vai exigir muita colaboração do paciente, vai cansar o paciente, né, muitas vezes. Então, às vezes, procedimentos que a gente faria, vocês fariam, no caso, em mais de uma etapa, em 2, 3 etapas, Faz um dia a gente só. consegue condensar, né? Respeitando, claro, o tempo de segurança para aquele procedimento de uma vez só, ou de 2 vezes, o que também otimiza o tratamento do paciente. Agora, Rê, é importante você falar um pouquinho. Existe um tempo máximo que o paciente pode ficar sedado, assim? Porque a sedação é aquilo que você falou, né? Você tem a sedação mais leve, tem aquela sedação moderada. Você vai tateando ali a consciência do paciente, né? Na verdade, a participação do paciente naquele procedimento para que ele esteja confortável, sem dor. Mas tem um limite de tempo, assim? O que você recomenda Vanessa, aí? assim, quando a gente pensa em limite, eu estou aqui pensando na questão da ventilação do paciente, né? Então, procedimentos em que muito extensos, o que é que eu digo que é um procedimento extenso em consultório? Acima de 3 horas. Eu já considero um tempo, assim, que a gente Cirúrgico deve longo. prestar atenção, né? Porque eu estou preocupada ali com a ventilação mesmo do paciente, né? A responsividade dele, a uma situação, né, que diminui um pouquinho a resposta à hipóxia e tudo mais, né? Que é a oxigenação, a grosso modo, assim. Então, acima de 3 horas, eu já acho que a gente deve ter uma segurada. Por quê? Se eu fizer um procedimento sob sedação em consultório com um tempo Muito extenso. muito extenso, eu tenho instrumentos para aquela via aérea. Eu posso instrumentalizar aquela via aérea. Eu posso usar uma máscara laríngea naquele paciente, né? E tudo mais. Em consultório, né? Em ambiente de ambulatorial, nesse padrão de consultório odontológico, a gente não vai conseguir. Se eu passar uma máscara laríngea no paciente, como é que vocês vão operar? Não tem jeito. Não tem jeito, né? Então, que você usa, só para explicar, né, para o pessoal, é porque você passa a máscara pela boca. Pela boca. Então, a sua via de acesso é a boca, que é a mesma área da cirurgia. Exatamente. Além de que, eu vou precisar de outro aparato tecnológico para manter aquele paciente ventilando bem, se eu optar. O que não acontece, né, no consultório. Né, no consultório, na unidade tipo 2 de saúde. Assim. Então, cirurgias muito longas, né? Ideal seria a gente estar levando para um ambiente hospitalar e não fazer isso em consultório. Exatamente. Ou dividir o procedimento em 2 etapas, ou se for indispensável resolver aquilo ali, vai durar mais de 3 horas, eu realmente recomendo que vá para um day ou para uma unidade hospitalar. E às vezes, né, hoje a gente tem aí uma explosão de procedimentos estéticos, né? Na face, então, muitos profissionais aí trabalhando com anestesia local, às vezes com sedação, mas fazendo cirurgias que eu, né, como cirurgião bucomaxilo, considero muito extensas para o ambiente ambulatorial, né? Então, às vezes, acho que até o anestesiologista, ele fica numa saia justa na hora que o cirurgião diz o que ele vai fazer. Porque aquele procedimento está extenso demais para ser feito, porque existe um risco de sangramento, você pode ter alguma coisa. Então, o que você acha dessa? Você falaria, você questiona isso? Porque às vezes a pessoa nem está acostumada com o ambiente hospitalar. Exatamente. Ela faz procedimentos estéticos na face. Exatamente. E isso me gera uma imensa preocupação, porque assim, às vezes você fala, poxa, fez no consultório um procedimento, um lifting, um negócio gigante. Aí eu falo, meu Deus, vamos, né, esperar que tudo dê certo. Então, eu acho que nesse ponto é importante esse contato, né? Não, eu acho que essa interação, né, entre o anestesiologista e o profissional executor, seja ele da odontologia ou da medicina, né, tem que ter ali uma parceria, né? Tem que ter uma cooperação mútua. Uma parceria, né, de indicações. De indicações. Então, assim, particularmente, eu sempre checo, acredito que os meus colegas que fazem esse tipo de serviço também, eu sempre checo qual é o procedimento que vai ser realizado, né? Isso que você falou é importante, porque eu tenho que ter ali, na minha cabeça, né, uma estratificação de risco ali para aquele procedimento. Claro. Então, quando o colega procura para fazer uma coisa assim que eu julgo
mais extensa e tudo mais, eu geralmente Não se coloca não disponível. me coloco à disposição, né? Porque hoje em dia a gente vê que alguns limites estão sendo rompidos, né? A gente vê na mídia algumas situações que chamam a atenção, né? Existem profissionais que cedam e executam o procedimento. A gente vê isso. Isso é uma realidade, infelizmente, né? Com esse grande número de profissionais no mercado, essa questão de área de atuação, a gente tem algumas arestas, né, para serem aparadas. Mas é muito complicado, E né? é complicado. Porque como é que você vai sedar e operar? E operar, né? Isso, inclusive, Né? é vetado, né? Não é uma coisa que deve ser feita. Isso até é uma infração ética. Você fazer a sedação e executar o procedimento. Então, assim, nós da anestesiologia, a gente só pode atuar com profissionais médicos e profissionais da odontologia. Então, tem toda essa questão da regulamentação do Conselho Federal de Medicina, da Sociedade Brasileira de Anestesia, e a gente tem que seguir, né, essas regulamentações. Se a gente sai um pouquinho, a gente está cometendo infração ética. Então, é importante ter bastante cuidado nessa seleção de pacientes. A responsabilidade, Sim. né? Então, assim, como profissionais de saúde, nós temos primeiro, antes de qualquer coisa, a responsabilidade dos nossos atos, né? Exatamente. Então, a gente responde por tudo aquilo que a gente realiza e as Isso, consequências daquele ato. Exatamente. E aí, eu queria comentar um pouquinho com você, porque era muito comum, hoje não mais, eu não vejo muito mais. Só em crianças, algumas situações muito específicas, a sedação com óxido nitroso. Sim. Mas foi muito utilizada na odontologia e muito divulgada, né? Muitos cursos no passado aí. Eu lembro até na minha época de residência nos Estados Unidos, era muito realizado lá nas clínicas americanas. Mas hoje eu acho que caiu muito, assim, devem ter indicações muito específicas, né? O que você fala um pouquinho sobre essa sedação? Com relação ao óxido nitroso, né, que é conhecido como gás hilariante, né? Isso. Ele vai promover um estado de relaxamento, né, ansiólise, mas realmente o potencial, né, de sedar de forma um pouco mais profunda, ele não tem. Ele não tem essa propriedade, né? Então, para crianças que para facilitar a colaboração e a interação com o profissional, ele pode sim ser uma via, né? Até porque vocês têm autorização, né, para fazer. Realizar. Então, assim, poucas pessoas, né? Não tem a formação para óxido nitroso. Nós, da anestesiologia, a gente praticamente já não usa óxido nitroso, né? Tem hospitais que a gente nem tem mais a fonte do óxido nitroso. A gente usava, na minha residência eu usei bastante, para induzir crianças para anestesia geral, porque ele tem uma propriedade, que é o efeito segundo gás. Não vale a pena entrar nesses detalhes daqui, né, da farmacodinâmica e farmacologia, mas para sedação, a fim de fazer um procedimento, principalmente em adultos, não vai ter o resultado esperado. O adulto ele não vai perder a consciência, né, por conta do óxido nitroso. Crianças maiores também não vão. Então, eu acho que é bem restrito o uso. Então, isso é importante, né? Que a gente também passe essa informação, que é muito específico, na verdade, a indicação do óxido nitroso, o paciente adulto, porque às vezes a mãe chega no consultório, uma adolescente, e aí, não, eu ouvi falar, não dá para colocar só um cheirinho. E aí você tem que explicar realmente que aquilo ali não tem mais indicação, né? Outras vezes também, né, eu vejo muito a preocupação dos pacientes muito novos para a gente fazer uma sedação venosa no consultório, né? Você teria um limite de idade para você poder fazer uma sedação consciente? Porque a criança também, ela tem outros riscos, né? De fazer um procedimento mais profundo no consultório. Exatamente. Ela pode, na verdade, ter uma queda mais rápida, né? Exato. E aí tudo é muito rápido na criança, de um lado ou do outro. Criança e às vezes eu realmente... quando eu estou frente a uma criança que eu vejo que não tem condição de fazer, né, um freio labial no consultório, eu normalmente, a depender da idade, eu já vou direto para o ambiente hospitalar. Sim. Né? Então, fale um pouquinho aí sobre essa questão da criança para fazer a sedação. É complicado, né? É assim, não há uma... como é que eu posso dizer? Não há nada formalmente descrito, né? Qual é o corte de idade, peso. Eu acho que cada profissional ele vai fazer aquilo que ele se sente apto e seguro, né? Para praticar.
Mas, como você falou, a fisiologia da criança é diferente da fisiologia do adulto. Então, quanto mais nova for essa criança, ela vai ter particularidades, principalmente com relação à parte ventilatória, né? Que exige um manejo muito cuidadoso. Então, assim, eu não me sinto confortável para fazer crianças pequenas em consultório. Isso. O que é uma criança pequena para mim? É uma criança abaixo de 5 anos, certo? E menor de 20 quilos. Então, essa criança, para mim, não é uma criança para fazer em consultório. Eu recomendo que seja feita numa unidade de maior porte, como, por exemplo, um day hospital. Não precisa lá ir para um hospital que tem UTI, pediatra, nada disso. Um day hospital atende a essa criança. Isso. As crianças maiores, né, crianças acima de 5 anos, com uma massa corpórea maior, a gente na consulta pré-anestésica, às vezes eu faço a consulta e contraindico, porque a mãe conta alguma coisa, como por exemplo, doutora, ele tem asma. E mês passado ele foi na emergência 3 vezes por conta de crises, né, broncoespasmo e tal. Essa criança, ela tem uma asma moderada grave ali, não controlada. Se ela foi no PA 3 vezes no último mês, ela é uma criança realmente com quadro respiratório que exige atenção. Se expor essa criança a um ambiente de consultório, se aumenta muito o risco de ter um evento, né, ligado à parte respiratória. Isso. Até porque a principal causa de parada cardíaca em crianças é a hipóxia. Então, a gente tem que ter isso em mente, que a fisiologia da criança é diferente. Então, a gente reserva para crianças maiores, analisando, né, durante a consulta, a saúde, as características anatômicas, se tem algum critério de via aérea difícil, algo que, ali, né? Então, se eu verifico, inclusive no adulto, assim, só para a gente ver, não, o paciente é obeso, então ele tem um critério de via aérea difícil. Isso não exclui ele do consultório. Micrognata, tem a mandíbula pequenininha. Isso não exclui ele desse ambiente de consultório. Mas esse paciente, a gente tem que ter uma conversa. Olha, vai ser confortável para você o procedimento. Doutora, eu vou apagar? Não sei. A gente vai ver. Vou começar a sedar, conforme a sua resposta, né, à ação das medicações. Eu vou ver se eu vou aprofundar você um pouco mais para você ficar ou não. Então, são pacientes que a gente tem que dizer para eles, né, como é que vai ser. Porque o importante é que, como eu falei no início, que seja legal, confortável e seguro, né? Claro. Então, tem que sair todo mundo satisfeito. Olha, foi bom eu ter feito sedado, né? Valeu a pena para mim. Como você mesmo falou, tem pacientes que só querem fazer procedimentos odontológicos sedados, procedimentos menores, porque a experiência em algum momento foi boa. Então, a gente tem experiência sempre é boa, graças a Deus. Graças a Deus, até então, tá tudo certinho. Tem muitos anos, né, que a gente realiza. Eu não podia terminar de falando, né, da pessoa que nos apresentou. Sim. Que é o Dr. Márcio James, que é um super querido, um profissional anestesiologista aí de ponta, uma pessoa que, assim, eu amo de paixão, e você também. Também. E que ele realmente sempre esteve comigo lá no consultório fazendo sedação, trouxe em algum momento, né, a doutora Renata aí para estar com a gente e abandonou agora a sedação de consultório odontológico. Ele abandonou a gente de uma forma muito drástica, viu, Marcinho? Se você estiver nos escutando, não pode deixar, né? Márcio é uma pessoa muito especial, né? Foi meu preceptor durante a residência, né? Começou como preceptor, hoje é um amigo muito querido, né? Que já vem aí nessa atuação há anos. Eu já peguei paciente que há 10 anos fez um implante dentário e foi sedado por ele. Né? Ele foi um dos precursores. A gente tem alguns colegas aí, anestesiologistas, né? Isso. Que trabalham há muitos anos na área. E que, assim, não é uma coisa nova, como você falou, né? Então, assim, tem pelo menos uns 15 anos, né? Um pouco menos, que isso tem várias indicações em consultório. Eu acho que existe uma crescente muito grande, mas eu acho que a primeira vez que eu fiz uma sedação no consultório tem mais de 15 anos, com certeza. Então, assim, ele abriu essa porta para mim, né? Inclusive, sou muito grata. Então, assim, sempre orientando, trocando ideias, assim... E assim, todo consultório que eu vou,
todo mundo pergunta por ele. Eu mando vários recadinhos para ele. Cadê Marcinho? Manda ele aparecer, tomar um café. Muito querido, realmente. Mas é porque realmente ele saiu desse ramo, né? É um ramo que também você tem que ter uma disponibilidade, Sim. né? De estar ali um turno todo, de estar amanhã, porque é aquilo, né? É um procedimento cirúrgico, existe a sedação, então existe um tempo pré e pós de observação. Exatamente. Normalmente, quanto tempo depois você fica observando o paciente? Então, né? Ao final do procedimento, existe o tempo de recuperação, né? O paciente vai ser observado por nós, anestesiologistas, né? Recuperação pós-anestésica. Então, esse paciente deve ser capaz, né? De caminhar, de se alimentar, de trocar de roupa. Sinais vitais desse paciente devem estar dentro dos critérios, né? Adotados por nós como critérios aceitáveis, né? Pressão arterial, saturação, frequência cardíaca, ritmo cardíaco. Então, como o procedimento é feito, né, no ambiente ambulatorial, como o nosso, né, consultório de odontologia, as drogas que nós utilizamos são drogas de ação rápida. E de eliminação rápida também, né? Mas exige, sim, o momento ali da observação, né? Da recuperação pós-anestésica. Que é variável, Que é variável. De uma pessoa para outra. No mínimo 30 minutos, né? Que tem que ficar ali observado por nós. Então, a gente vai avaliar. Outros pacientes precisam de mais tempo, 45 minutos, 1 hora. Habitualmente não passa de 1 hora. Né? Até em hospital mesmo, até a recuperação de anestesia geral, muitas vezes não passa de 1 hora. Mas, quando a gente sabe que o paciente vai dali para casa, é importante realmente essa recuperação plena das funções. É claro que ainda vai ter medicação ali, agindo, sendo eliminada. A partir do momento que entra na veia, faz a ação e é eliminada. Mas a gente vê que o paciente está consciente, que ele consegue andar, consegue trocar de roupa, consegue se alimentar. Responde aos comandos, tem entendimento do que aconteceu. A gente avaliando tudo isso, dá alta para o domicílio, exatamente. E assim, a sedação, muita gente acha que vai fazer a sedação é importante, né? Porque as medicações são todas venosas. Sim. Então, quando você faz um procedimento em consultório com anestesia local, as medicações são orais. Isso. E a anestesia local também acontece. Certo. E a sedação, a gente também faz anestesia local, mas as Sim. medicações são venosas, que são muito mais rápidas, né? Sim, sim. Então, o efeito, a ação, então você tem, assim, um menor edema. Eu sempre falo para o paciente, olha, você vai sentir muito menos dor, porque você vai estar ali com um anestésico, uma analgesia venosa. Sim. Então, esse conforto também é muito importante, Sim. né? Porque o paciente morre de medo de terminar a cirurgia com dor. Com dor. Porque a gente sabe que o anestésico local, ele tem um tempo de ação, né? Pode ser de curta, média. Longa duração. Isso. Outra coisa importante, a gente faz a anestesia venosa antes do local, né? Que o paciente pergunta, eu vou sentir alguma coisa, picada? Não. Primeiro, a gente vai garantir ali a inconsciência daquele paciente, a analgesia. Quando eu falo, está autorizado, pode filtrar. O paciente geralmente não percebe. E além da medicação para manter o paciente sedado, a gente vai lançar a mão das medicações adjuvantes, né? Os analgésicos, antieméticos, corticoide, anti-inflamatório. Então, tudo aquilo é feito endovenoso, né? Muitas vezes até logo no início da cirurgia, para a gente já garantir, a gente chama de analgesia preemptiva, né? Que eu já quero fazer antes, para quando terminar o procedimento, já tá ali no pico de ação daquela medicação, para justamente isso, né? O paciente sair sem dor do consultório. Não, é um procedimento que eu realmente sou apaixonada. Assim, se eu tiver que fazer qualquer procedimento, eu quero fazer sedada, com certeza absoluta. A anestesia local no consultório, ela gera um desconforto emocional, né? Às vezes o paciente nem está sentindo aquela anestesia, mas psicologicamente, só dele saber que vai fazer um procedimento, que vai ser anestesiado e que vai ficar acordado. Então, aquilo ali... Então, eu realmente sou super fã e acho que é muito importante a segurança, né? Sim. Então, trabalhar com anestesiologista que você está realmente acostumado, que você confia, que você tem empatia, que você tem parceria.
e que você sabe que tudo vai dar certo. A gente trabalha junto e eu sei que vai dar certo porque cada uma está fazendo a sua parte com seriedade. Isso. E a gente sabe que aquela indicação é a melhor para o paciente, Há né? o entrosamento, né? A confiança e tudo mais. E é isso que você pontuou, né? Tá bloqueado, o bloqueio local tá ótimo, mas existem outros estímulos, né? Estímulos de pressão, né? De Puxar, de de tração, que no imaginário do paciente que está ali, né? Barriga para cima, boca aberta, ele não está entendendo muito bem, né? Então, a sedação agrega, isso aí é indiscutível. Agora, tem algumas pessoas, né? Eu escutei agora à tarde, uma paciente que eu acabei de atender. Ela falou assim, em hipótese nenhuma eu quero perder a minha consciência. Sim. Tem paciente que é o contrário, né? Ele você vai ter que fazer tudo em mim, eu odeio perder consciência. Então você não toma cerveja, né? Não bebe nada. Não bebe nada. Porque tem outro lado, né? Mas aí, realmente, se a pessoa não quer perder a consciência, ela vai ter que sentir a picadinha e o procedimento, né? Aí você não tem como sedar, né? Não tem como eu levá-la em consciência, né? Não tem. Eu posso ali fazer uma medicação numa dose menor, né? Com propriedades que não vão fazê-la adormecer, mas aí não tem como eu também tirar toda a percepção do estímulo doloroso, principalmente durante a infiltração, que realmente, né, vai ser um agulhamento com anestésico local, num espaço pequeno, e vai gerar, né, um estímulo doloroso ali. Exatamente. Então, doutora Renata Reis, né? Acho que a gente tem bastante assunto aqui para poder, muita né? coisa. Nossa, muita história também, Muita né? História, muitos pacientes sedados, muitos pacientes beneficiados Sim. com esse procedimento, né? Em conjunto. É um procedimento que a gente faz aí com bastante rotina, né? E você faz para mim, para toda a nossa equipe, né? Eu acho que isso também... acho que isso gera uma segurança para você trabalhar com um profissional que você conhece, que você sabe que está ali. Que eu sei do comprometimento. O comprometimento, que vai fazer um bloqueio anestésico local, assim, eficaz, porque para você é um estresse também, né? Sim, assim, a gente costuma brincar que a nossa casinha é o centro cirúrgico, né? É ali que a gente está à vontade. À vontade. Tem outro colega na sala do lado, tem aparelho, tem tudo ali, tudo pra gente, é o nosso ambiente, assim, nosso ambiente, né? 100%. 100%, né? Quando a gente vai para um consultório, a gente está ali sozinho. Então, a gente também está vulnerável, né? Claro. Por mais que a gente atue da melhor forma possível, né? Da forma mais ética, que tenhamos competência técnica para aquilo, a gente sabe que a gente está fora do nosso ambiente. E muitas vezes é uma ajuda especializada que tira a gente do sufoco, né? Então, você tem que ir bem preparado. A outra parte também, né? Você tem que ter conhecimento de como aquele profissional atua, competência técnica, qual é o procedimento que ele vai fazer. Se você acha que esse procedimento não deve ser feito em consultório, ou talvez não seja assim tão da expertise daquele profissional, é importante que você também se resguarde. Lógico. Porque você vai estar lidando com um colega, né, da área de saúde, mas com um paciente que confiou em você. Porque, assim, quando ele vê, assim, o anestesiologista vai estar comigo, apesar dele ter medo da anestesia, muitas vezes, né? Aquela ele tem a segurança do profissional. Ele tem a segurança do profissional. Médico que vai estar ali com ele, que vai colocar ele para dormir, vai colocar ele para acordar. É a gente que dá alta para esse paciente, né? A gente observa e, sim, está apto para ir para casa. Então, é muito importante a gente ter essa noção. A gente está com todo o aparato, né, nossos equipamentos, monitor, laringoscópio, né, ambu, que é a bolsa para ventilar, um desfibrilador portátil manual, bomba de infusão, drogas, né, para situações de intercorrências muitas vezes ligadas à parte circulatória, né, pressão, frequência, ritmo cardíaco. Então, a gente tem que estar bem aparelhado, porque caso haja alguma intercorrência, porque intercorrências só não acontecem com quem não está exposto, né, ao trabalho, a gente tem por obrigação ali de
dar o primeiro atendimento àquele paciente, se for o caso, remover o paciente para uma unidade de porte maior. A gente tem que dar essa garantia para o paciente. Claro. É a segurança, né? Eu acho que é o protocolo. Tudo, na verdade, dentro da nossa área de trabalho, são protocolos gerenciados. Eu brinco muito, né? Porque eu opero muita gente conhecida. Sim. Amigos médicos, parentes, filhos. Eu já operei os 2. E você cedou. Eu cedei. E às vezes, isso é importante dizer, às vezes você opera uma pessoa muito conhecida e aí você faz alguma coisa diferente. Aquilo ali é o que você não deve fazer. Exatamente. Então, eu nunca saio do meu protocolo gerenciado, da minha rotina. Eu faço exatamente do mesmo jeito com qualquer um. Exatamente. Então, isso é muito importante, porque isso gera segurança, né? Em todo o resultado que a gente tem. Com certeza. Com certeza. Seguir protocolo, seguir as normas de segurança, fazer aquilo que você está apto a fazer. Se você não está apto a fazer, não teste no paciente. Teste no paciente, exatamente. Então, Rê, foi um prazer, doutora Renata Reis, anestesiologista e de mão cheia. Obrigada. Uma pessoa aí que eu super admiro, né, profissionalmente, pessoalmente, como mulher, como profissional, como amiga, viu? Muito bom. E um prazer imenso você estar aqui comigo hoje, a gente falando de uma coisa que a gente faz bastante. Que é sedação, né, a nível ambulatorial. Sim. A gente faz também muita anestesia geral em hospital. Em hospital, exatamente. Mas hoje foi um dia especial, a gente falando de um procedimento que a gente faz na nossa clínica aí. E que a gente vê que é bastante positivo, né? Positivo, um benefício imenso que você está dando ao paciente de um procedimento que é seguro, né, é eficiente, é eficaz, gera um conforto maior. E o paciente não lembra daquele procedimento, né? Então é muito bom. Né? Tem muito paciente que deixa de se tratar. Porque tem pânico, fobia. E quando ele se submete a um procedimento sedado, o paciente fica emocionado. Eu recebo mensagem assim no outro dia. Muito obrigada, muito obrigado. Eu só fiz porque foi assim, estou feliz, né? A questão da dentição, uma coisa que, né, mexe com a autoestima, além da função, né, mastigação, fala, respiração, tudo isso. Não, os pacientes, eles são muito beneficiados, né, e assim, eu já tive paciente que foi para o psicólogo para conseguir fazer o procedimento cirúrgico. Então, quando você dá mais conforto, com segurança e competência, então isso gera a viabilidade do procedimento, né? Então, muito obrigada, doutora Renata. Agradeço, Vanessa, foi as últimas ótimo. Palavras suas aí, para a gente poder se despedir. Eu queria agradecer o convite, né? Ainda fiquei assim, ai meu Deus, nunca participei de nenhum podcast. Mas assim, foi ótimo, né? Assim, a gente sempre tem essas conversas, né? No momento do consultório, no dia a dia. Então, adorei estar aqui, espero que tenha trazido informação, né? A gente não tinha objetivo aqui de dar aula, trazer nada técnico, mas informar que há a possibilidade de fazer, né? E que a presença do anestesiologista é indispensável em procedimentos com sedação, né? A sedação, só assim, reafirmando, é um ato médico, né? Que com o anestesiologista garante a sua segurança. Com certeza, absoluta. É uma área aí para a gente explorar, né? Profissionais da anestesiologia, que vem crescente, as pessoas buscam, já sabem que podem, né, solicitar a esse tipo de serviço, mas que a gente faça sempre com segurança. Com certeza. Tá? Muito obrigada. De nada, agradeço também. Então, mais uma vez, né, finalizando aqui o nosso ConectaCast com a doutora Renata Reis. E a gente conversou bastante aqui sobre sedação ambulatorial, com muitas informações, muito conhecimento. Eu acho que foi assim incrível a nossa conversa, né, para todas as pessoas aí estarem acompanhando, né, e estarem conseguindo estar entregando também as perguntas. Quem tiver alguma dúvida, passa para a gente, coloca aqui no nosso canal. E para a gente poder estar respondendo para vocês e, de repente, voltar para a gente poder estar respondendo mais perguntas. Sim, estou à disposição. Tá, muito obrigada, Rê. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal.